Êxodo capítulo de número 12, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Se concentrem na palavra, por favor. Se concentrem nesse negócio, em nome de Jesus. Será para vocês o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Aí vocês calcularão quantos são necessários para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel tomará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. E assim vocês devem comê-los, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Feche os teus olhos por 30 segundos. Pai, sempre oramos após ler a Tua palavra, porque o desejo da nossa alma neste momento é que o Espírito Santo do Senhor descortine da nossa mente e do nosso coração esta palavra, a palavra que os hebreus acreditaram, creram na pregação do Moisés e tiveram as tuas vidas salvas. Pai, a tua pregação, ela tem um único objetivo: nos trazer salvação, nos mostrar a verdade. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta noite especial, nos ajude a entender os teus mistérios, nos revela, nos mostra, nos exorta. Nos ajude, Senhor, neste resgate, para que nós possamos tirar os nossos pés do Egito e colocarmos na terra da Tua promessa. Fala conosco hoje o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amados, a igreja está linda, maravilhosa, mas nenhuma dessa beleza tem importância se nós não entendermos o propósito de Deus. Eu disse que hoje é um dia especial, que possamos focar somente no Cordeiro. O Cordeiro, ele é o centro da Páscoa. Das 7 festas instituídas por Deus em Números, em Levíticos 23, das 7 festas instituídas por Deus em Levítico 23, a primeira festa é a Páscoa. E por que a primeira festa a ser instituída por Deus não é a festa da colheita,
não é a festa dos tabernáculos, não é a festa de Pentecostes, não é a festa das primícias. O porquê? Porque a festa da Páscoa aponta para a liberdade. Não poderia ser nenhuma de outras das 7 festas. A festa da Páscoa precisaria ser a primeira, porque a festa da Páscoa é que abre as portas da liberdade do povo antigo e também do povo atual. Estão comigo? Tinha que ser a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é que abre os portões, as cadeias do Egito, o evangelista Letícia, e põe o povo de Deus em liberdade. Deus não tem outro projeto para você que não seja colocar eu e você em liberdade. Deus não tem outra coisa. Jesus veio para nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a festa que dá ao povo o direito de recomeçar. Recomeçar. Por isso que no verso de número 2, pastoras, o Senhor diz a Moisés na pregação de Moisés: este mês será para vocês o princípio dos meses. O principal dos meses será o primeiro mês do ano para vocês. É o mês em que vocês largaram o jugo pesado do Egito e saíram em liberdade. É o primeiro mês do ano para o crente. Não é quando você nasce. Primeiro ano do crente, o dia a ser comemorado é quando você levanta as tuas mãos e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aqui nós começamos a viver uma vida de verdade. Aqui nós começamos a viver uma história de verdade. É quando nós morremos para o Egito e ressuscitamos para Deus. Por que a primeira festa tem que ser da Páscoa e não da colheita? Porque quem é escravo não colhe nada. Quem é escravo não tem direito a colher nada. O único salário do escravo é sofrimento. É um alerta para a igreja. É um alerta para nós. Porque se nós não entendermos a Páscoa, nós nunca vamos entender a liberdade. Precisamos entender que não dá mais para brincar de crente. Não dá mais para vir para o culto tratar a nossa fé de uma forma leviana, sem responsabilidade, porque aqui está o acesso da tua liberdade. Aqui está o acesso, a oportunidade da salvação. Porque se nós não entendermos o que é a Páscoa, se nós não participarmos da Páscoa, se nós não participarmos do Cordeiro, conforme a Bíblia diz, não conforme nós queremos, nós ficaremos de fora de uma coisa que todo ser humano sonha. Pergunta o quê? A grande colheita do Senhor. Eu não estou aqui por causa de carro, por causa de fama, por causa de likes. Eu estou aqui por causa da colheita de Deus. Eu quero participar da colheita. Tem alguém que quer participar da colheita aqui? Ficaremos de fora desta grande colheita. E não é uma colheita física, é uma colheita espiritual. Hoje me perguntaram em casa na mesa: pai,
Qual o som que tem uma trombeta? A Ana, de 4, 5 anos, tem 6 anos de idade. Nós vamos ouvir a trombeta, pai? Está preocupado com a trombeta. Eu não sei o que você ensina na tua casa para os teus filhos, mas o que tem que ser ensinado na tua casa é o cordeiro. Porque se o teu filho crescer sem entender o que é o cordeiro, em vão é a tua vinda aqui. Em vão é a tua vinda com um livro preto debaixo do braço, parecendo um religioso doido. E cada dia que passa, mais se aproxima o dia da colheita. Eu disse que hoje não é dia de chave, não é dia de você querer curar as tuas mágoas. Deus me dá uma revelação. Não, hoje não é dia, hoje é um dia especial. É o dia em que nós vamos comer do cordeiro. É o dia que nós vamos entender o porquê do cordeiro, o porquê da Páscoa. Cada dia que passa, mais se aproxima, evangelista Tiago, o dia da colheita. É como está escrito em Hebreus 10, 25. Pastor, o senhor já leu isso tanto, e eu continuo lendo porque eu amo esse texto. Não deixemos de quê? Porque naquele tempo já era o costume de um e de outro. Agora imagine agora. Tem gente que deixou de congregar hoje por causa do jogo do Santos e Palmeiras. Pelo contrário, nós façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia... Por que se aproxima? O que é o aproximar aqui que o escritor está dizendo? É o dia da colheita. Irmãos, se a tua expectativa não estiver na colheita, naquele grande dia, não tem sentido. Não tem sentido. É o dia em que o Senhor diz que Ele vai enviar os teus anjos nos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra o Senhor vai enviar os teus anjos. Para fazer o quê? Colher os grãos de trigo que estão maduros. Não é a uva, é o grão de trigo que está maduro. Nós somos os grãos de trigo de Jesus, que está amadurecendo cada dia com a nossa santidade. Nós somos este grão maduros, e quando nós estivermos no tempo certo, o Senhor vai nos colher para o seu grande depósito. Agora escute o que está em Apocalipse 14, 14, porque é importante. O texto diz: e olhei e eis vi uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Só Deus para sentar na nuvem. E tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. O que ele tinha na mão? Ele tinha o que na mão? Cega afiada. Verso de número 15. O outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez o que, a igreja? Fez o quê? Os 3 primeiros versos que nós acabamos de ler, preste atenção nisso. Os 3 primeiros versos que nós acabamos de ler, Apocalipse 14, verso de número 14, verso de número 15, verso de número 16, fala da colheita boa. A colheita do trigo que está maduro. Colheita boa. Fala da colheita que Deus vai exercer sobre a terra, sobre as pessoas que comeram do cordeiro, sobre as pessoas que marcaram as tuas vidas, não com a embriaguez deste mundo, mas com o sangue do cordeiro, não com a profanação deste mundo, mas com a santidade do cordeiro. Os 3 primeiros versos, presbítero Leandro, fala desse tipo de colheita. Quem quer participar da colheita boa aqui, meu irmão? Então é preciso lavar as tuas vestes no sangue do cordeiro, marcar a tua vida no sangue do cordeiro, levar o cordeiro para a tua casa e dividir com a tua família aquilo que é vida, aquilo que é alimento e aquilo que é verdade. Um pouquinho mais de retorno aqui, por favor, André.
Mas os versos 17, 18 e 19 não fala de uma colheita boa, fala de uma colheita ruim. Fala de uma colheita aonde os pés de Deus vai pisar sobre as uvas podres da terra. Vocês estão comigo? Pastor, eu sou do coelhinho da Páscoa, não esquece o coelhinho. Pastor, eu vim aqui ouvir, não, você vai ouvir o que é Páscoa de verdade. As pessoas que não creram na pregação, irmãos, o que tem de gente que entra na igreja, que encontra um missionário, um pastor, um evangelista, e não acredita na pregação? As pessoas que não acreditam serão transformadas em vinho da ira de Deus. Apocalipse, no verso 19, do 14 a 19, o texto diz isso. Os 3 primeiros, a colheita boa. O anjo vem, passa a foice, o Senhor vem, passa a foice e recolhe para o seu depósito os trigos bons. Mas em Apocalipse 14, 19, a Bíblia diz que então o anjo passou a foice na terra e juntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de... É 2 destinos, ou armazém de Deus, ou ira de Deus. Você entendeu que é 2 colheitas? Uma boa e uma ruim. Por isso que eu disse que não é mais tempo de a gente ficar brincando. Jesus está às portas, Jesus está a caminho. Apocalipse 3:11, a Bíblia diz que ele diz o quê? Eu venho sem demora. E se eu venho sem demora, ele dá o conselho: conservem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem, irmãos, de mais importante na tua vida? O que nós temos de mais importante na nossa vida, Marcelo? Que a Bíblia diz que nós não devemos deixar com que ninguém tome. O que nós temos que conservar na nossa vida, Itamara, que é tão importante? A única coisa que eu tenho de importante na minha vida é o Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus na minha vida. Porque o sangue é a nova aliança. É a aliança. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei aqui a semana passada, não dá para ficar fazendo festa com uma vida espiritual morta. O último que fez festa na Bíblia com uma vida espiritual morta, acordou no inferno, pedindo para Deus mandar alguém trazer um refresquinho para a língua dele, no meio do fogo, e foi negado. Por quê? Porque lá não tem mais nenhuma gota de misericórdia. O tempo é agora. A Páscoa é isso, a Páscoa é isso. A Páscoa é uma carta de Deus, escrita pela mão de Deus, dizendo para os homens: eu ainda tenho recomeço para vocês. Por isso que é preciso congregar, porque é quando eu congrego que eu como do Cordeiro. É quando eu congrego que eu ouço a palavra, que eu alimento a minha alma do Cordeiro. O que deu liberdade ao povo do Êxodo 12 foi que eles acreditaram na pregação do Moisés. Já imaginou se não tivesse acreditado? Crido? Não pegaria o cordeiro, não levaria o cordeiro para casa, e a morte não passaria por cima, a morte passaria por eles. Eu não sei se estou sendo claro, mas mais não dá. A morte não passaria por cima, a morte passaria. Quem crê na pregação não sai de um culto sem o cordeiro. Não sai. Então, quando nós chegamos em Êxodo 12, dobre a tua atenção em nome de Jesus. É um dia especial. Nós temos a primeira festa ordenada por Deus de Levítico 23, que é a Páscoa. A palavra Páscoa significa literalmente passar por cima da marca. Este é o significado da palavra Páscoa, passar por cima da marca. Porque é na festa da Páscoa que Deus orientou toda a congregação de Israel
para ungir os umbrais da porta de suas casas, porque quando o sangue fosse visto, a morte não entraria naquele lugar, mas o anjo da morte passaria por cima. Mas o que estava na porta? O sangue de quem? Do Cordeiro. O centro da Páscoa é quem? O centro da Páscoa é quem? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 24. Paulo diz: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória. Eu disse isso e vou repetir. No mundo espiritual, evangelista Letícia, o teu corpo não é corpo. No mundo espiritual, que é tão presente aqui, o teu corpo é uma casa. É uma casa que habita o Espírito Santo ou habita demônios. Então todas as vezes que você toma do pão e bebe do cálice, não é uma refeição. Está dizendo no mundo espiritual, aquilo que o Criador disse lá em Êxodo 12, eu continuo representando aqui. Eu continuo pegando o cordeiro, pão, colocando na minha casa. Eu continuo pegando o sangue e marcando a minha vida. É por isso que ele disse: fazeis isso todas as vezes em memória. Está declarando: olha, a segunda morte, a separação total de Deus não tem poder mais sobre a minha vida. Não tem mais poder sobre mim. Todas as vezes que você toma do pão e toma do cálice, Deus diz para Moisés: falais ao povo à meia-noite do dia 14 do mês de Abib, que é março e abril do nosso calendário. No dia 14 vocês vão matar um cordeiro, e assim que o anjo da morte passar sobre a casa, ele vai ver a marca do sangue e não vai entrar. Não vai entrar. Aí Paulo em 1 Coríntios 5,17, 5,7, ele diz assim: olha, igreja, joguem fora todo o fermento velho, para que vocês passem a ser uma nova massa. O sonho de Deus é que a gente venha a ser uma nova pessoa a cada dia. Joguem fora, seja uma nova massa, como de fato de ação, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja que Paulo, ele aponta a Páscoa para uma única pessoa. Para quem? Ele aponta a Páscoa para o Calvário. Ele aponta a Páscoa para a cruz. Por isso, irmãos, que não é por acaso que Jesus morreu na onde? Na Páscoa. Não é coincidência. Não foi por acaso que Jesus Cristo morreu na tarde daquela sexta-feira. Tudo estava na agenda de Deus. Tudo já estava escrito desde a eternidade no calendário de Deus. É por isso que o texto que nós lemos, o Paulo diz: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, se Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o símbolo da Páscoa não é o coelho. Porque eu não acredito que crente manda ainda Feliz Páscoa com foto de ovo de Páscoa. Posso falar? O símbolo da Páscoa é o cordeiro, não o coelho. Você não está mais nesse mundo sendo manipulado.
símbolo da Páscoa não é o chocolate. O símbolo da Páscoa é o sangue. O símbolo da Páscoa é morte, pastores. Igreja, o símbolo da Páscoa é morte. Sério. Posso falar uma coisa? Se você quer ter uma vida com Deus, você só vai ter a partir do momento em que você entender o que é morte. Não dá para ter vida com Deus sem morte. Sabe por que muitas pessoas não estão ingressadas na vida cristã? Porque não querem matar as tuas vontades. Porque muitas pessoas não querem fazer aliança com Jesus porque não querem matar a sua verdade. E eu não vim aqui para poder passar chocolate na tua boca. Eu vim aqui para falar a verdade que liberta. Para você ingressar na vida cristã, para você ingressar na vida eterna, é necessário morte. É necessário morte. João 12, 24, Jesus é quem disse, não foi o pastor Mauro, não foi Paulo, não foi José, não foi Pedro. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse, em verdade, eu amo isso, esse jargão de Jesus, em verdade, ele está afirmando, cara, isso aqui é verdade verdadeira. Eu te digo, se o grão de mostarda não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. A vida cristã começa com a morte. Crente que não morre não frutifica. Crente que não morre para as tuas vontades, para os teus desejos. Ah, pastor, eu tenho um desejo incontrolável. É mentira. Todo mundo tem que esmurrar a tua carne para certos desejos que a gente sabe que não é certo. Cada um carrega aqui um algo dentro de si que precisa ser morto. Alguns é o vício, outros são desejos, vontades. É morte. É necessário haver morte. É necessário nascer de novo. Você morre e nasce de novo. Morre para o pecado e nasce para Deus. Morre para os teus desejos e nasce para a vontade do eterno. É por isso que Jesus, presbítero Verônica, quando ele vai ter um encontro com Nicodemos fala um monte de coisa que agrada a Deus. Você é o filho, você não pode, não, você é o cara. E Jesus fala, Nicodemos, vamos logo para o centro da situação. Você não vai poder experimentar do meu reino se você, Nicão, não nascer de novo. Jesus estava falando para Nicodemos, você vai ter que morrer para as tuas vontades. Esse bebezinho chorão que você nasceu, tendo vontade de fazer tudo o que você quer, você vai ter que sepultar esse Nicodemos para nascer com um outro tipo de mentalidade. É necessário nascer de novo. É Páscoa. Estamos falando de morte. Então Jesus, em João 14:6, ele diz 3 coisas aqui interessantes. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou ninguém o quê? Que bom que vocês leem certo, porque às vezes correndo a gente diz, ninguém vai ao Pai. Mas o texto diz que ninguém vem. Ninguém vem. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Não é ninguém vai, ninguém vem. Eu vou falar de novo até você entender. Não é ninguém vai, ninguém vem. Você pode dobrar a tua atenção? Eu sei que a gente é pentecostal demais, a gente gosta disso mesmo, mas dobre a sua atenção agora no que eu vou falar. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus começa a fazer uma alusão ao quê? Ao tabernáculo. O tabernáculo que Deus pediu para Moisés construir no deserto, que era o lugar de culto. Lá no tabernáculo, ele tinha 3 partes, 3 compartimentos. Que 3 compartimentos que era esse, pastor? Átrio, santo e... Átrio, santo e... Átrio, santo e... Santíssimo. 3 compartimentos. No átrio, era onde ficava o altar de pedra,
E logo à frente do altar de pedra tinha a bacia, que era a bacia da purificação. Então quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, presta atenção nisso, eu sou o caminho, Jesus está afirmando que ninguém pode chegar ao Pai sem primeiro passar pelo cordeiro do sacrifício. Não pode passar, não pode chegar ao Pai sem antes passar pelo altar de sacrifício e pela pia de purificação, caminho. Jesus começa a desenhar um caminho. Quando Jesus diz eu sou a verdade, Ele está dizendo agora, eu sou o lugar santo. Eu sou o lugar santo, eu sou o segundo compartimento também do tabernáculo. E o que tinha no lugar santo? No lugar santo tinha a mesa da proposição, onde tinha os pães. No lugar santo tinha o candelabro de ouro puro. E também tinha o altar de incenso no lugar santo. Note, olha para mim. Se a gente pegar os cinco primeiros, irmãos, isso aqui é revelador. Os 5 primeiros objetos que estava no átrio e no santo lugar, 2 no átrio e 3 no santo lugar, nós vamos ver um desenho de uma cruz. Nada na Bíblia aqui é por acaso. A cruz não tinha vindo ainda. Pastor, como assim? O altar de pedra na entrada do átrio. Estão comigo? À frente do altar, a pia da purificação. Dando mais alguns passos para frente, na frente da porta do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, tinha o altar de oração. À esquerda tinha a mesa dos pães. E à direita, uma cruz. Uma cruz. Depois que passa pela cruz, depois que passa pelo sacrifício, é que agora o homem tem acesso. Então não é ninguém vai, é ninguém vem. Ninguém vem. Era um lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, para poder fazer sacrifício por todo o povo. Então não é ninguém vai, ninguém vem. Então quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, Ele está falando eu sou o átrio. Eu sou o átrio. Eu sou o lugar onde os homens têm que sacrificar os teus pecados. Eu sou o lugar onde os homens têm que lavar as suas sujeiras. Quando Ele diz eu sou o lugar santíssimo, Ele está falando eu sou o pão da vida. Eu sou o lugar que ouve as tuas orações. Eu sou a luz para a tua vida. E aí quando Ele diz eu sou a verdade, sabe o que Ele está dizendo? Eu também sou o Santíssimo, aquele que gera vida, aquele que dá vida, aquele que transforma a morte em vida. Só quem está ligado está pegando.
existem alguns detalhes da Páscoa que a gente precisa compreender melhor. Está comigo? Êxodo 12, verso de número 3, verso de número 5 e verso de número 6. São exemplos da Páscoa que nós precisamos compreender melhor. Que exemplos são esses, pastor? Vamos ler o texto. O verso 3 diz: e fala em toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso de número 5, o Senhor diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Verso de número 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Agora, por que Deus manda tomar um cordeiro? Fique comigo. No 10º dia, eu disse que existem algumas coisas na Páscoa que a gente tem que compreender melhor. Está dizendo por que Deus pede para o povo pegar um cordeiro no dia 10 e só sacrificar no 14º dia? É para o cordeiro ficar mais velhinho? Não. Aqui aponta para 2 propósitos. Se nós não pegarmos, não tem sentido a vida cristã. O primeiro propósito é o quê? O cordeiro precisava conviver com a família, dentro da casa de cada um, Juliana. Pega no dia 10 e deixa 4 dias dentro de casa. Por quê? Porque o cordeiro, o bichinho, precisava conviver com cada família, Itamária. Porque é fácil você pegar um animal do meio do rebanho, enfiar a faca nele, sangrar, derramar e comer da carne, sem ter nenhum tipo de sentimento, sem ter nenhum tipo de convívio com o bichinho. Aí é fácil, mas é doloroso você pegar alguém que você convive dentro da tua casa e ter que sacrificá-lo. É doloroso, porque ele não é mais um animal, é parte da sua. Ei, será que a gente está na mesma vibe, na mesma dimensão? Porque Deus não quer sangue. O sangue já foi derramado, e é por isso que estamos aqui belos e maravilhosos, libertos de mente e de alma, para ouvir essas verdades. Deus não quer sangue derramado. O que Deus quer com essa mensagem é sacrifício. É sacrifício de pessoas que podem e devem se sacrificar em alguma área da sua vida. O que Deus quer do homem hoje é sacrifício. Deus não queria o sangue de Isaac, Deus queria o sacrifício de Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Pega o animalzinho, o seu filhinho que está dentro da tua casa, que você esperou tanto para ter, e só tem ele, e agora leva para mim numa montanha que eu vou te mostrar. Deus só queria ver o sacrifício de Abraão. Conseguiu pegar? No dia 10, mas deixa 4 dias lá dentro, porque eu não quero sangue só, eu quero sacrifício. O animal precisa conviver. Segunda exigência: o cordeiro precisava ser avaliado, porque o cordeiro não podia conter nenhum tipo de defeito. O cordeiro, pastor Florindo, tinha que ser perfeito. 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 Por que vocês acham que Jesus não foi morto assim que saiu das águas do Jordão batizado? Por que vocês acham que Jesus não foi morto, presbítero Leandro, antes dos 3 anos e meio do seu ministério? Porque a Bíblia diz que tentaram matar Jesus por quantas vezes?
várias vezes. Tentaram jogar ele em espinhadeiro, nas festas judaicas. Tentaram matar Jesus, mas não mataram. Sabe por que não foi morto, Michele? Porque a Bíblia diz que era necessário que o Cordeiro convivesse por um período de tempo no meio do seu povo. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, isso é cruz. Isso é verdade revelada de Deus. Bruno, era necessário que Jesus ficasse no meio do teu povo por um período de quase 4 anos. Para quê, pastor? Para que todos naquele momento pudessem ver que o Cordeiro de Deus não tinha nenhum defeito. Para que todos pudessem ver, irmão André, que Jesus Cristo não tinha pecado algum. Foram os 4 anos que Jesus andou no meio do povo, que fez o povo olhar e falou: esse cara é um cara santo. João 8,46, Jesus num debate que ele tem com os religiosos, eles tentam acusar Jesus de blasfemo, de pecador. Jesus olha para eles e diz: vocês querem me convencer de pecado? Vocês querem me convencer de pecado? Vocês querem encontrar pecado em mim, porque eu estou dizendo a verdade? Hebreus 4 diz que Jesus em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado. É por isso, meus irmãos, que assim como o Cordeiro precisava ficar 4 dias no convívio dentro de uma família, em Êxodo 12, assim também Jesus precisou ficar por quase 4 anos no meio do seu povo, no convívio com os homens, para que todos pudessem ver que Jesus era santo, que Jesus não tinha defeito algum, que Jesus não tinha pecado algum. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo, eu acho estupendo, eu acho tudo de bom. É quando eu abro a Bíblia em Lucas 23:47, que eu vejo o discurso daquele soldado que chegou aqui e colocou a lança do lado de Jesus, e quando Jesus morre, ele diz assim: este homem era um santo homem de Deus. A Bíblia diz que muitos olhavam, batiam no peito e falavam. Mas sabe o que fizeram eles enxergarem que Jesus era um santo? Foram os 4 anos que Jesus esteve no meio deles, o Cordeiro no convívio com aqueles que iriam matar. Jesus é a Páscoa. Jesus é o Cordeiro. Outro detalhe que nós temos que observar é o verso 7. E pegarão um pouco do sangue, e passarão nas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Veja que esse detalhe ele é maravilhoso também, porque eles tinham que pegar do sangue do Cordeiro e passar aonde? Nos umbrais das portas, onde o Cordeiro seria consumido. Este sangue, Tamara, seria agora a garantia que aquela família, que aquela casa não iria passar pela destruição, pela morte. Vocês começaram a compreender que não foi o derramamento de qualquer outra coisa, mas o derramamento de sangue de Jesus naquela cruz, que marcou a nossa vida. Porque a garantia que nós temos hoje, que a morte e o pecado não tem mais voz sobre nós, é o sangue. É Páscoa, é o sangue. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 7,
O João diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, se mantemos comunhão um com os outros, assim o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não é purificado por aquilo que você faz aqui, por aquilo que você prega aqui. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Eu e você só precisamos de uma coisa: permanecer andando na luz, e precisamos permanecer mantendo comunhão um com os outros e com Ele. Porque quando Satanás olhar para a tua vida e falar: ali está alguém mergulhado no pecado, ele não vai conseguir mais. Ele vai olhar para a tua vida e vai falar: ali está alguém marcado pelo sangue da verdade, ali está alguém marcado pelo sangue de Jesus, ali está alguém marcado pelo sangue do Cordeiro. Ele não vai te atropelar, ele vai passar por cima, porque o pecado e a morte não tem mais voz sobre a vida daqueles que estão marcados pelo sangue de Jesus. Jesus, quando ele celebra a última ceia, ele faz questão de dizer: este é o cálice da nova aliança. Que cálice é esse? É o meu sangue, é o meu sangue, é o meu sangue. Será que você pode dizer hoje assim: eu tenho uma aliança com Jesus? Será que você pode dizer mais forte ainda: eu tenho uma aliança com Jesus? Bate no peito assim, diz assim: eu estou marcado pelo sangue do Cordeiro. Pastor, para que essa palhaçada? Que palhaçada? Palhaçada é você ficar com a cara de... Se Raabe daquela muralha tivesse ficado quieta, a morte tinha entrado na casa dela. Mas ela olhou para Josué, aquele que salva, e disse: salva a minha casa, eu salvo, mas você vai pegar uma fita vermelha e vai marcar a porta da tua casa. Eu não sei se tu está entendendo, cara. Hoje eu estou espiritual demais nesta noite. Marca a tua vida com aquilo que é vermelho, com aquilo que é puro, com aquilo que saiu de um inocente. Porque tem a sua vida marcada com vermelho, o destruidor não entra. Ele pode bater na porta, ele pode fazer que nem os lobos mau na casa dos 3 porquinhos, ele pode soprar, ele pode uivar, ele pode fazer o que for, mas lá ele não entra, porque ele não tem autoridade de passar por cima da marca. Ele não tem autoridade de invadir aonde tem a marca. Deixa eu correr, terceira orientação que a gente aprende em Êxodo 12. É um estudo. Está nos versos 8, 9 e 10. Que o texto diz: naquela noite comerão carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Pega isso, olha para o texto. Naquela noite comerão carne assada no fogo com pães sem fermento e acompanhado com ervas amargas. Verso de número 9: não comam do animal cru nem cozido na água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Meu Deus. Verso de número 10: não deixe nada do cordeiro pela manhã, o que porém ficar pela manhã, queime. Escute isso, os 3 versículos no teu coração. Nesse texto, o que o Senhor está dizendo? Vocês não podem provar do cordeiro, não é um churrasco. Porque tem crente que pensa que Jesus é para ser provado, é para ser degustado. Deus está falando com pessoas aqui hoje, que entrou aqui porque precisa de algo, entrou aqui porque necessita de algo, e Deus está falando: o cordeiro não é para ser provado, o cordeiro não é para ser degustado, o cordeiro é para ser incluso na sua dieta espiritual. Ele precisa ser consumido, ele precisa ser comido, e não é só as partes que você quer. Não é como você quer. Hoje eu quero comer da palavra do Senhor Jesus com batata, água e colorau.
um chimichurri. Não. O cordeiro precisa ir para o fogo, Ju. O cordeiro precisa, irmãos, é Deus falando com a gente aqui nesta noite. O cordeiro precisa, Pedro, ser assado no fogo, porque fogo aponta para purificação. Purificação. Brian, ninguém pode ingressar na vida cristã sem antes passar pelo processo de purificação. Vocês estão comigo? Pastor, amo a igreja, amo este lugar. Eu sinto muito em te dizer, não quero uma igreja inchada, eu quero uma igreja salva. Vou prestar conta pela salvação de todos. Todos. Se vocês estão aqui, igreja cheia, é porque vocês estão no mesmo propósito que eu. Então pega isso. Você não pode ingressar na vida cristã sem antes passar pela purificação, pela santificação. Foi o processo de Isaías. Isaías declara diante do Senhor: eu sou um homem de lábios. Não é problema para Deus nos purificar. Ele foi lá, mandou um anjo, pegou um tenaz do altar, um anjo ardendo em fogo foi lá, colocou na boca de Isaías e falou: pode vir me servir agora, que não importa o que você fez ontem, e nem importa o que você está fazendo agora, o que importa é o momento em que você declarou que eu sou um homem de lábios impuros. Será que você pode declarar no teu coração hoje: Senhor, me purifica porque eu quero te servir, eu quero ter vida contigo, mas tem algo dentro de mim que ainda impede, porque eu ainda tenho um lábio que ainda que não, Deus. É só confessar Jesus. Confessa. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança. Outra orientação de Deus: o cordeiro tinha que comer, tinha que ser. Outra orientação de Deus para comer do cordeiro é que o cordeiro precisava ser comida com boldo. A irmã fez assim: é, mamãe, gostosa, né? Pastor, não pode ser com um alfacezinho, um tomatezinho? Não, cúrcuma, boldo. Por quê, pastor? Porque a amargura da erva faz o homem lembrar do seu passado de escravo, do seu passado miserável, do seu passado onde Deus não estava presente. Era 420 anos que o povo havia estado em um estado de escravo, e aí de repente Deus fala: vou te dar o cordeiro, mas você vai comer ele com boldo, com ervas amargas. Tem alguém que me acompanha nesse raciocínio? Rogério, me ajuda. Quando eu me lembro do tempo que eu estava sem Jesus, dá uma dor no coração, porque eu lembro como eu era marionete de Satanás. Eu me lembro como eu era levado por todos os ventos de desejos, e todos os dias eu acordava pior. Era um vazio tão grande, eu não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo e participaram dessa experiência também. Porque quando o sol raiava na minha vida, as drogas e as prostituições e as baladas não supriam o buraco que tinha em mim. Mas no dia em que eu comi do cordeiro, esse vazio, irmãos, não é uma palavra, não é uma falácia, não. Esse vazio ele foi preenchido, porque o vazio que eu e você temos dentro de nós é do tamanho do cordeiro. É do tamanho do cordeiro. Experimente comer deste cordeiro, experimentar deste cordeiro. A tua alma nunca vai ter mais sede de nada. Só que as ervas amargas também apontam para Jesus, aponta para o sofrimento de Jesus, porque Isaías 53 diz que Jesus era um homem de muitas dores. Jesus era um homem de muitas dores, meu irmão. A Bíblia diz que as pessoas viravam o rosto, as pessoas rejeitavam ele. Imagine o último dia de Jesus na cruz, Ju. Imagine o último dia de Jesus diante daquela rejeição toda. A gente não consegue ver um irmão não dar a paz do Senhor para a gente, uma mãe não der um bom dia, que a gente já fica. Agora imagine Jesus carregando o pecado de todo mundo e as pessoas rejeitando Ele. As ervas amargas também nos ensinam, Michele, que uma vida sem Jesus é amargura pura. Bruna, é amargura pura. As
pessoas às vezes falam para mim: pastor, estou passando uma luta, saí de perto de Jesus, olha, minha vida virou uma coisa, pastor. Eu falo: glória a Deus. Ele fala: pastor, está amarrado. Eu falei: não, glória a Deus, porque se a amargura não vem, você não vem. Glória a Deus pelos seus problemas, porque o que nos traz para Jesus é os nossos problemas, é os nossos vazios. Emmanuel, o texto segue dizendo que o cordeiro precisa ser comido por inteiro, cabeça, pernas e vísceras. Irmãos, um dia eu vi um cara comendo uma cabeça de um animal. Só que depois que eu fui ler a Bíblia, eu entendi o significado de comer tudo. No cristianismo não dá para experimentar o do cordeiro pela metade. Vocês estão tudo incrédulo aí, né? No cristianismo, Kaique, não dá para experimentar do cordeiro pela metade, Fábio. É inteiro. Não dá para comer um pouco do cordeiro e um pouco da lavagem do mundo. Não dá para comer na mesa de Deus e quando eu sair daqui comer na mesa de Satanás. É por isso que o texto diz, Débora, que o cordeiro precisaria ser consumido por inteiro. Pega isso, pelo amor de Deus. É um pai amoroso falando conosco nesta noite. A gente não pode querer ir para o paraíso, para o seio de Abraão, viver na Nova Jerusalém, querendo viver uma vida desfrutando ainda do pecado deste mundo. Não dá, as duas coisas não dá, não rola, não bate. Não dá para cantar louvores na igreja de domingo e na sexta-feira, antes de chegar no culto, está no fluxo, não dá. Não dá para ser santo e ao mesmo tempo ser profano. Não dá. O cordeiro precisa ser comido por inteiro. Ou eu sou santo, ou eu sou endemoniado. Quando você come o cordeiro por inteiro, você quebra a tirania de Satanás sobre a tua vida. E você diz: sobre a minha vida você não tem mais domínio, você não tem mais voz. Romanos 6,14, olha o que Paulo diz: porque o pecado não tem mais domínio sobre, pois vocês não estão debaixo de lei, vocês estão debaixo da graça. Vocês estão debaixo da graça. Eu vou falar de novo. Vocês estão debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. Hoje eu posso encher os meus pulmões de ar e dizer: eu não sou mais escravo de Satanás. Eu sou o cordeiro de Deus.